Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a nossa última aula dessa disciplina, Metodologia do Ensino do Esporte e do Jogo na Escola. E passa rápido, né? Tem um ditado que diz passa rápido quando a gente se diverte, né? Então, ok, Márcio, ok, veja se resolve lá. Né? Passa rápido quando a gente se diverte, né? Então... Agora entrou o Frederico. Oi. Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós temos aí, vamos fazer uma síntese da disciplina e vamos conversar um pouco sobre os trabalhos que vocês já vêm postando no sistema, né? Ver se temos alguma dúvida e procurar contextualizar algumas coisas, né? De como que eu procurei trabalhar com a disciplina nessa condição. Modo remoto é sempre um desafio para a gente aí, porque a gente ainda tem muito que aprender sobre as estratégias, formas, né, de poder lidar com esses mecanismos aí, né? Então, enfim, a gente vai tentar fazer um arrazoado, né? Eu vou tentar fazer junto com vocês aí um arrazoado do que foi abordado ao longo dessa temporada, dessa disciplina, uma disciplina curta, né? Boa noite aí, Grace está chegando também, seja bem-vinda, sejam todos e todas bem-vindos, tá? E... Buenas, a gente pode começar então sobre a avaliação, né? Eu acho que a gente vai tentando dirimir as dúvidas, né? Que por acaso ainda tenham. Eu recebi alguns e-mails, não foram muitos, mas penso que respondi a todos eles, né? Não creio que algum ficou para trás, tá? Talvez tenha demorado um pouquinho, mas todos eu respondi, a grande maioria, logo que recebi. Então, sobre o trabalho, pessoal, temos ainda alguma dúvida, alguma coisa? Eu coloquei ainda o tempo para postagem do trabalho até amanhã, né? Boa noite ali também, o Zeca. Então, coloquei até amanhã porque, como eu não vou conseguir fazer o início da correção, né? Eu tirei a quinta-feira para poder fazer a leitura deles, né? Dos trabalhos. Então, fica mais esse dia, né? Além do que, pode ser que tenham dúvidas hoje que possam ajudar a qualificar o texto e, por consequência, postar o trabalho com mais tranquilidade lá, um dia a mais, às vezes ajuda bastante, tá? Mas fica bem claro que não vai ser possível aceitar depois, certo? Por causa dos nossos prazos, tá? Vitor também está chegando, boa noite. Então, por causa dos nossos prazos, né? A semana que vem, espero que a gente não precise se rever, mas se for necessário, né? A gente ainda tem o último exame e eu preciso postar essas notas aí, acredito que no máximo até sexta-feira vocês já têm. Tá? Olha ali o Vitor, eu vi que vários já colocaram, deve ter uns 20 trabalhos postados lá, né? Eu ressalto só que todos e todas têm que postar o trabalho lá para o sistema não ficar vazio, senão depois eu não consigo fechar o sistema, tá? Então, todos postam a sua avaliação, mesmo que ela tenha sido feita em duplas e que vocês tenham os mesmos trabalhos. Não postem trabalhos diferentes. Eu vou conferir os nomes, né? E vou pegar o primeiro desses nomes e vou ler o primeiro. Se for diferente, melhor, ou enfim, eu não tenho como estar comparando isso, né? Então, se vocês fizeram o trabalho em dupla e colocaram os nomes em dupla, só tem que postar lá para o sistema não ficar em branco, lá com... Né, fica lá o nome de você sem o envio do trabalho, né? Isso depois me atrapalha, porque daí tem que zerar, né? E aí não dá, vocês entregaram o trabalho, né? E eu não consigo postar por ninguém, né? Daí da turma, tá bom? Então, sobre as informações mais gerais, assim, por um lado é isso, né? Podem postar até amanhã, por outro lado, todos têm que postar, todas têm que postar, tá bem? Temos ainda alguma questão que não ficou muito clara, que gostariam de mais um esclarecimento? Penso que não, porque nos e-mails mesmo a gente já viu que a grande maioria do grupo compreendeu o trabalho, né? Uma coisa que eu recebi 13 e-mails, né, perguntando o que deveria constar na avaliação, né? Eu acho que isso é uma questão, desculpa, na avaliação, não, na introdução, né? E deixa eu ver aqui, ó.
Vamos ver se eu acho a avaliação. Aqui, ó, tá? A avaliação aqui, o pessoal perguntou o que que vem na introdução, né? Todo trabalho que apresenta, todo trabalho ele tem uma introdução. A gente aprende isso, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Lá desde a escola. Nesse caso, né? A introdução ela é uma apresentação do seu texto, né? Então vocês têm aqui uma introdução, certo? Vocês têm aqui um desenvolvimento e a parte final desse trabalho é a proposição aqui da descrição de uma unidade didática, né? Eu acho até que ficou faltando, né, essa parte de uma espécie de crítica e autocrítica. Eu acho que isso eu vou pensar para as próximas edições, né? Uma espécie de conclusão final sobre a disciplina, sugestões que vocês poderiam encaminhar, questões que poderiam propor para as próximas edições, coisas que não ficaram bem estruturadas e que poderiam ter sido melhor, né? Enfim, um espaço para autocrítica da própria participação de vocês e uma análise da própria estrutura da avaliação proposta para essa disciplina. Então, me parece aí que a cada semestre a gente vai tentando avançar, né? No semestre passado, eu acho que algumas coisas a gente conseguiu, eu consegui fazer diferente, algumas coisas melhoraram, outras nem tanto, né? Mas a gente vai tentando ajustar, vocês bem sabem disso, de um ano para o outro, né? No trabalho de vocês, a gente tenta aí, de uma temporada para outra, melhorar e tentar ajustar aquilo que não ficou tão bom. Mas uma das questões que eu vejo para a próxima edição é exatamente essa, a ideia de um espaço final onde possa haver uma síntese do trabalho produzido e uma análise sobre o próprio trabalho, sobre uma autocrítica e uma crítica sobre aspectos da disciplina também, né, sobre o trabalho que foi desenvolvido. Acho que isso ficou uma lacuna e eu já tenho essa leitura, né? Agora, pena que a gente não conseguiu incorporar antes sobre isso. Achei ruim, né? Depois de já ter lançado o trabalho, colocar mais essa demanda ainda, né? Enfim. Mas vamos tentando melhorar aí. E a introdução é isso, a introdução ela apresenta o trabalho, né? Ela apresenta qual é o tema, o que esse trabalho vai abordar, qual é o seu objetivo, né? Quais são as partes que ele vai apresentar. Essa é basicamente a grande tarefa da introdução, apresentar o tema, as etapas do trabalho, né? Em alguns casos, justificar por que esse trabalho é relevante, por que esse trabalho é importante, né? Os objetivos ou o objetivo com o qual a gente vai produzir esse texto, esse trabalho, né? Enfim. Então, esses elementos introdutórios, eles são importantes para alguém entender o trabalho de vocês. E a introdução, geralmente, a gente faz pelo final, né? Vocês agora têm um trabalho de conclusão de curso para fazer, que pode ser na forma de artigo, pode ser na forma de monografia, enfim, aí vocês vão combinar com os orientadores, né? Aqueles que tiverem algum interesse em conversar um pouquinho, eu já tenho recebido alguns e-mails, né, sobre colegas aí que têm pensado algumas coisas que eu poderia ajudar enquanto orientação, né? A gente tem que aí estruturar com antecedência para poder dar conta das demandas, né? Mas vocês têm agora um trabalho pela frente ainda, né, de conclusão de curso. Esse trabalho, geralmente, a gente inicia por um mapa de pesquisa, né, por um mapa de investigação, por um mapa onde a gente estrutura o que a gente quer, tema, objetivo, os tópicos que a gente vai abordar, como, né? E a introdução, geralmente, é o que a gente faz por final, porque ela vai dar um arrazoado daquilo que a gente fez, né? Enfim, mas isso são coisas que a gente ainda tem tempo para aprender e a tarefa da introdução é exatamente nesse sentido, dar ao leitor, né, a devida compreensão do texto que ele tem para poder, que vai acessar a seguir, né? Então, inclusive, para ver, ó, esse texto não é muito a minha praia, né? Enfim, inclusive, né, o resumo, a introdução, eles são aspectos importantes assim dos trabalhos, e às vezes eles são, a pessoa já chega meio cansada no final, né, para fazer um resumo, quando tem um resumo para fazer, mas ele é super importante, porque é pelo título e pelo resumo que boa parte dos leitores dos trabalhos, né, vai começar a lidar com o trabalho que nós, né, produzimos, né.
Mas, enfim, já estou saindo para uma outra esfera, que é a esfera do TCC, não era uma demanda do trabalho, né? Mas a ideia da introdução em qualquer trabalho tem esse sentido, né? Apresentar aquilo que o trabalho se propõe a fazer e os passos que ele apresenta ao longo do seu desenvolvimento, tá bom? O que mais, gente? Alguma coisa sobre o texto? Ok? Buenas, né? Não vou chover no molhado aqui, eu acho que a gente vai avançar então, né? Vamos tentar pensar um pouco uma síntese para a disciplina, e eu vou deixar um espaço para vocês falarem também algumas das questões. Boa noite, Paloma, sejam bem-vindos os colegas que estão entrando agora, as colegas, né? Estão entrando agora na Boa sala, noite. tá? Buenas. Então, como eu disse, a gente não vai chover no molhado, se a gente não tem dúvidas sobre os trabalhos, ok, as informações já foram mencionadas, eu acho que está tudo ok, está tudo indo bem, tá? Buenas, então, como eu também falava, a gente vai deixar um espaço aí para poder ouvi-los a respeito da disciplina e questões que ficam, né? Enfim, que porventura possam ajudar nas próximas edições, né? Ficou bem claro, eu acho, um pouco, pelo menos eu tentei deixar claro, né, a ideia da disciplina como sendo um movimento de tensão entre saberes específicos para a gente pensar as nossas aulas, né, mas também saberes amplos para a gente pensar questões que ampliariam a nossa capacidade de compreender o mundo, né? Eu acho que é nesse desenho que a disciplina vai tentando se desenvolver ao longo dessa temporada, né? Eu tenho uma pergunta da Janice, se tiver que recuperar, será semana que vem, eu acho que é isso que tu quis dizer, né? Mas é na semana que vem, no mesmo horário de aula, pelo mesmo link. Tá? Até lá, daí a gente vai pensar como que vai, eu vou pensar como que a gente vai organizar essa avaliação final, tá? Ainda não tenho muito claro ainda o que a gente pode fazer nessa altura do campeonato, que vale a pena, né, para o grupo, né? Que vale a pena fazer para não ser só uma avaliação, vamos dizer assim, proforme, né, no sentido assim de que, porque lembra, né, a avaliação ela sempre tem esse sentido de aprendizagem, né? Sem isso, a avaliação ela perde sentido, né? A ideia de que a gente pode aprender com a avaliação, né? Então, eu tentei fazer esse movimento, né, entre saberes mais específicos da educação física, saberes mais amplos, né, de modo que pudesse contribuir. Eu acho que, em certa medida, isso, como é que diz, dá uma espécie de desilusão assim para quem esperava uma disciplina um pouco mais operacional, no caso, assim, né? Isso frustra um pouco essas expectativas, e eu acho que isso é importante reconhecer também. A gente não consegue abordar tudo com as intencionalidades que a gente procura apostar, né? Eu procuro apostar em algumas, né? E vou construindo elas, e o grupo vai, em certa medida, dizendo, né, por onde que dá para ir também. Mas eu sei que frustra um pouco a expectativa de quem esperava uma disciplina mais operacional do como fazer, né? A gente vai lá estudar o jogo, vai lá estudar o esporte, né? Vai tentar pensar conceitualmente, né? E eu fazia um esquema, né? Eu gosto muito desses esquemas, por exemplo, assim, como a gente, para a disciplina de práticas corporais 1, jogo que eu trabalho na graduação, né? Eles estão numa fase agora de início de semestre, e surgiu a questão sobre a origem da palavra ludus, né? E tu vê, basicamente, dentro desse movimento que a gente faz, né, entre esporte e jogo, a ludicidade humana é aquilo que se coloca de maneira evidente em grande parte das experiências que a gente vai tendo com esse fenômeno, né? Tem até esse livrinho que eu organizei aqui, O Fenômeno Esportivo, Ensaios Crítico-Reflexivos, tem um texto do professor Paulo Festenseifer, né, que é o primeiro texto que ele vai intitular Esporte na Contemporaneidade, uma experiência de fronteira, né? Um livro que eu organizei com a presença de vários colegas de várias universidades aí, né? E olha só, usando as palavras dele, né, do Paulo Festenseifer, tenho pensado que o segredo do esporte não está na sua incorporação da ciência e da técnica, e na sua mercadorização. O que não significa ignorar seus fortes vínculos, né, os vínculos do esporte com esses fatores, aos quais podemos acrescentar a mídia, né? Então,
aqui eu acho um ponto-chave assim, para entender também, porque a gente muitas vezes banaliza a própria ideia da mídia, né? Como se a mídia fosse qualquer coisa que sempre deturpasse aquilo que se pode pensar de algo ou que manipulasse. É óbvio que a gente vive um tempo aí de dificuldades, né? E a gente precisa ter muito lastro e muito, como é que eu costumo dizer a expressão aí, bons filtros, né? Para poder lidar com tanta informação e informações tão distintas às vezes, né? Mas vamos pensar que mídia, na sua essência, né, o professor de educação física é uma mídia, né? Ele vai mediar coisas, né? Ele traduz coisas, ele traz elementos, né, para um determinado contexto. Então, ele também age como uma mídia, né? Eu me lembro quando eu trabalhava com educação física escolar, eu sempre usava o exemplo sempre usei o exemplo da escola rural em muitos momentos da aula, né? A ideia de como que esses meninos tinham acesso à TV na sua casa, alguns nem tinham TV, e a escola, né? E a escola tinha uma antena parabólica, uma TV que ficava num lugar lá bastante, tipo um auditório, assim, coisa. Então, veja, as fontes de informação dessas crianças, desses jovens, né, dessa escola, era a sua comunidade, né, a TV da escola para alguns, para outros a TV da sua própria casa, e os professores agiam como mídias também, né, trazendo questões que muitas vezes esses meninos e meninas não tinham acesso, né? Então, essa ideia de que a mídia precisa ser melhor pensada porque ela não pode ser colocada, né, como diz a expressão, que ela não dá para jogar a criança e o balde, a água, tudo fora, né? No caso aqui, voltando para o texto, né, o professor Paulo Fessensaif diz assim, ó, minha tese é a de que o esporte vive para além desses fatores pelo que tem de jogo. Veja, o esporte sobrevive pelo que ele tem de jogo, né? Mesmo que este seja, em boa parte do esporte, mais produto do que seja mais produto do que criação, né? Enfim, em outras palavras, passa a ser jogo para o consumidor, pensando essa lógica da mercadorização do esporte. Veja, vai ter jogo amanhã. Quem assistiu o jogo ontem? Vamos jogar. Veja essa. Por isso que a gente não distingue muito a ideia do jogar e do brincar na escola, né? Porque no fundo está a ideia da ludicidade humana, né? No fundo dessa relação está a ideia da ludicidade humana, né? Em outras palavras, passa a ser jogo para o consumidor em uma medida maior do que parece ser para o praticante, o que obviamente é incomensurável, né? No mundo contemporâneo, né, e para finalizar daí a citação, no mundo contemporâneo, jogo e esporte parecem viver em luta, uma luta entre um esforço objetivador, uma coisa objetiva, e algo que escapa a uma total objetivação. Veja, o esporte ele escapa a uma total objetivação. Eu gosto de usar o exemplo de outros esportes, mas a gente sempre vê coisas do futebol muito claro, muito comuns na televisão, né? Veja, o VAR, né? Assim como no voleibol, né? A ideia do desafio, né? E outros, né? A ideia do VAR, das tecnologias, veio com a pretensão de resolver os problemas interpretativos, né? No caso do futebol lá, do VAR, né? Que está muito comum, né? Essas discussões que ele gera, né? Então, veja, mesmo com todo esse aporte tecnológico, recurso, etc., a gente não consegue esgotar a questão subjetiva que vive no esporte. Por isso, ó, que ele escapa a uma total objetivação, como fala o professor Paulo aqui, né? E por isso a vitória de um será sua morte, né? Veja, a vitória de um será sua morte nessa luta entre jogo e esporte. A vitória do esporte seria a perda de sua alma, que é o jogo. A alma do esporte é o jogo, né? E a vitória do jogo seria seu retorno à cotidianidade, né? Veja, nós estudamos lá com o Huizinga que o jogo não pode ser algo da vida cotidiana, ele tem que ser um fenômeno que transcende a vida cotidiana. Lembram? Está no livro do Huizinga que a gente estudou, tem vídeos que a gente viu na internet também, né? O jogo como uma ocupação voluntária, sem voltado a fins em si mesmo, né? Exercido dentro de determinados limites de tempo e espaço, que envolve uma tensão entre a seriedade e a alegria, né? Veja, então a gente vê aqui nesse caso, né? Que essa tensão entre jogo e esporte ela é interessante de ser explorada na aula, né?
Porque por mais que a gente diga que a gente está praticando esporte dentro de uma determinada aula, a gente tem ali muito do jogo ainda, muito das questões vinculadas ao jogo. E é bom que isso se mantenha, né? Porque isso traz um fôlego para dentro da aula, né? A ideia do lúdico, né? E uma das questões que eu tentei, e já vou chegar na parte da metodologia, uma das coisas que eu tentei deixar bem claro, né, é a importância de recuperar a nossa curiosidade pelo cultivo da palavra e do estudo. Né? Eu acho que isso foi uma das grandes questões transversais assim que eu procurei descrever na disciplina, e vocês, em muitas das suas investidas aí, quer seja pelo chat, que às vezes agora eu estou ficando mais craque, estou conseguindo acompanhar melhor, né? Mas logo no início lá eu ficava meio perdido ali entre o chat, a aula, o vídeo e, enfim. Então, nesse sentido, a gente também vai vendo como é que faz melhor um pouco, né? Mas muitas das coisas que vocês falam, que vocês perguntam, que vocês questionavam ao longo das aulas, elas ajudaram, né, sobremaneira a pensar essa questão da recuperação do conceito, né? Afinal, todos aqui somos professores e professoras, né? E a ideia do conceito para a docência, ela é decisiva, né? Um problema que a gente vive hoje, né, e isso eu já falei em outro momento, é esse recuo da teoria, né? Como se as coisas precisassem ser práticas, objetivas, né? Eu usei até o exemplo daquele slogan da Nike, né? Just do it, né? Somente faça, né? Da propaganda que passa seguido na televisão aí, né? Ou passava, nem sei, mas eu me lembro que isso ficou bastante em evidência em um determinado momento, né? E, e a importância de cultivar a palavra, de cultivar a compreensão que temos, né, das palavras que a gente vai utilizar. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com aula de educação física, pensar qual é o sentido da aula, para que uma aula, da onde vem isso, né? A própria ideia da educação física, as provocações que acabamos dialogando em aula, por exemplo, para que educação física, né? Qual o sentido da educação física no contexto da escola? O que o mundo perde sem a educação física, né? O que ganha, né, com a manutenção da educação física? Quais são os elementos que nos constituem como uma disciplina, um componente curricular necessário no contexto da escola, né? E aí várias questões que a gente procurou abordar, né? Vocês até tiveram que fazer uma breve reflexão sobre isso, escrevendo, partilharam algumas delas aqui, né? Mas essa ideia de cultivar a questão do conceito, ela é decisiva, né? Nesse momento em que há uma espécie de retrocesso, né? Na ideia de... E eu até entendo isso, né? A gente entende isso, porque, veja, a gente vive problemas seríssimos na escola, e vocês são testemunhas oculares desses problemas, né? Então, dentro disso, parece que esses problemas emergentes, urgentes, eles têm que ser resolvidos de alguma forma. Eles precisam de uma operacionalização, né? Eu preciso dar aula segunda-feira, né? Eu preciso, enfim, coisas básicas para poder desenvolver o meu trabalho, né? Isso está como é que se diz assim, na no cotidiano de todos e todas, né? Acredito que dentro dessa sala, hoje aqui a gente está com 15 participantes, né? Não tem ninguém sentado à sombra da bananeira, no caso, né? Então, a ideia é de que realmente a gente tem dificuldades muito prementes, muito sérias e muito urgentes para resolver. E aí as coisas importantes, elas acabam perdendo espaço dentro dessa série de prioridades, né? Ou seja, se a gente não resolve nem os problemas básicos, né, como é que a gente vai pensar a ideia de um aprofundamento teórico, um programa de estudos, etc. E aí entra um pouco a ideia da disciplina, da avaliação da disciplina. A ideia é de poder tentar articular essa parte introdutória da disciplina, de cunho mais conceitual, e a ideia é de articular algo que possa contribuir com o trabalho de vocês no contexto escolar, sendo que, né, a maioria trabalha, né, em contextos escolares no âmbito da educação física, com algumas exceções, né, alguns colegas que estão trabalhando em outra área, só um pouquinho aqui, tocou em outro campo, enfim, mas isso não traz prejuízo também para esses colegas. Então, a ideia de articular a avaliação, ela é uma possibilidade de pensar uma síntese sistematizada daquilo que a gente viu, né? Uma ideia de tentar sistematizar elementos que a gente abordou ao longo do semestre.
Nesse sentido, as ideias sempre ficam soltas e a escrita, nesse caso, é necessária, né? Por isso que me parece, assim, uma outra questão que é fomentar a escrita, né? A escrita ela é decisiva para pensar os nossos problemas e para produzir soluções para eles, né? Eu separei um livrinho aqui, ó, do professor Mário Osório Marques, foi o fundador da Unijuí, Escrever é Preciso, o princípio da pesquisa, no caso, né? E ele diz que, nesse caso aqui, a gente não escreve, a gente não pensa para escrever, a gente escreve para pensar, né? A ideia da escrita como uma possibilidade de pensamento consigo mesmo e uma possibilidade de objetivar coisas que nos incomodam, coisas que nos fazem pensar, coisas que nos trazem algum desconforto, né? Por isso a ideia da escrita tem inclusive um caráter terapêutico, né? Às vezes as pessoas falam, mas o sujeito escreve muito, a pessoa lá, o professor, o professor, mas isso tem um caráter terapêutico, inclusive, de elaborar nossas próprias ideias sobre determinados elementos que nós nos deparamos no cotidiano, né? Então, nesse caso, essa ideia de pensar a escrita como uma inauguração do pensamento original que nos habita, quer dizer, a escrita como uma possibilidade de pensar por nós e de refletir sobre o nosso próprio pensamento. Tanto é que, às vezes, a gente vai escrever coisas, a gente nem consegue botar no papel, porque não passa por esse filtro, não passa por esse crivo, não passa por esse processo de elaboração, de materializar através da escrita determinado sentimento, determinado pensamento, enfim, determinada coisa lá que nos incomoda, nos atrapalha, nos tira o sono às vezes, né? Então, a possibilidade de escrever, nesse caso, ela é importante porque ela tem essa condição terapêutica, no caso, é quase uma terapia, uma questão psicanalítica aí nesse caso aí, né? Mas principalmente porque ela nos permite examinar nossas próprias ideias e, a partir daí, poder estruturar determinadas elencar essas demandas, né, e poder pensar determinadas saídas para essas encrencas que a gente se mete, né? Então, a ideia da escrita, ela tem esse caráter, né, de poder contribuir com a resolução dos problemas. E aí a teoria já não é mais só aquela ideia do mundo das ideias, que está num outro plano, que não sei o quê, né? E aqui eu não estou falando que a cada dia a gente vai escrever 100 páginas, 10 páginas, eu estou dizendo que a cada dia a gente vai escrever, né? E a ideia de pegar, por exemplo, um trabalho como esse que vocês agora desenharam aqui para a disciplina, né? E a ideia de pensar isso como algo que pode ser desenvolvido de maneira mais organizada no contexto escolar, com um devido tempo, né? Com o devido cuidado, fazendo parte do trabalho de vocês, me parece que aí, para mim, seria a grande contribuição da disciplina se isso fosse possível de acontecer, né? Se é só mais um trabalho, paciência, é só mais um trabalho. Se é um trabalho que pode ter um desdobramento prático, né? Um desdobramento, inclusive, na própria realização do TCC, né? Eu já orientei vários trabalhos de conclusão de curso, e até dissertação e coisa, pensando a ideia de como que a gente pode analisar a nossa própria prática, né? Teve um trabalho, por exemplo, do TCC de graduação, que eu achei bem legal de orientar, que o estudante foi fazer estágio no último semestre, no último ano, né? E ele foi analisar o próprio estágio dele, né? Ele fez uma pesquisa narrando o próprio estágio dele, as dificuldades que ele tinha, os problemas que ele tinha, aquilo que ele não conseguia produzir, né? Por exemplo, pensando no caso da docência na escola, né? Os professores estão lá, independente do nível, da série, se é ensino fundamental ou médio, né? Ou enfim, aonde quer que esteja operando ali, trabalhando, né? Pensar um trabalho de conclusão de curso como uma possibilidade de investigar sobre o próprio trabalho, sobre as mais diferentes perspectivas aí, né? Então, nesse caso, me parece que aí a ideia da escrita ela é decisiva, né? Ela pode registrar esses elementos, né? E trazer à tona coisas que no cotidiano a gente não consegue projetar por causa das demandas, né? Enfim, agora, um curso de especialização pode ter essa perspectiva de, como é que se diz, de
de produzir soluções práticas para os nossos problemas teóricos, nesse caso, né? Então, aí fica um desafio, pensando nas questões das metodologias. Olha, talvez, e isso a gente refletiu na última disciplina, os estudantes iam ficar um pouco mais tranquilos se eu viesse, por exemplo, com uma série de textos. Agora, veja, olha as experiências que vocês têm já trabalhando com metodologias das mais diversas, né, mais distintas. O que me parece que valeria a pena era tentar trazer esses elementos para dentro de um conjunto de ações que permitisse sistematizar isso e operacionalizar uma proposta, né, que é a base da nossa avaliação final, né? E, nesse caso, a ideia da teoria ela é fundamental, porque teorizar nessa lógica, ela já não é mais só, como eu disse, um outro mundo, mas ela é uma intervenção concreta na realidade. Veja, a teoria ela tem uma dimensão prática de intervenção concreta na realidade. E é óbvio que ela por si só ela não basta, ela precisa de mecanismos com os quais ela pode se entranhar na realidade do mundo vivido, né? Agora, sem esses elementos de fundo, né, nós corremos o risco de cair num ativismo, no caso, né? Aulas, mais aulas, mais aulas, mais aulas. Sistematizar isso ao longo do tempo, pensando essas questões mais amplas e mais específicas, poderia ajudar, nesse caso, a projetar. Porque metodologias, vejam, eu separei aqui algumas, ó. Veja só. Estou aqui com os textinhos, só está abrindo aqui, vamos ver aqui, ó. Tem um texto aqui, ó, que é um texto clássico aqui, ó. Não é esse, é esse aqui, ó. Esse texto aqui de um português chamado Amândio Graça, desculpa, não é Amândio Graça, esse aqui é o Júlio Garganta, Amândio Graça é outro. O ensino dos jogos desportivos coletivos, perspectivas e tendências, né? Deixa eu colocar aqui no nosso chat aqui. Veja, tem muita coisa para a gente ler. Muitas vezes me perguntavam ali, deixa eu achar o chat aqui só. Me perguntavam ali por e-mail, professor, que referência que o senhor indica, né, para tal problema, né? Aqui, ó, um texto que foi publicado na URG, se não me engano, em 2007, tá? E esse português ali é uma referência, né, na metodologia de ensino dos jogos coletivos, né, dos esportes coletivos, enfim, como chamam os portugueses, né, dos jogos coletivos, né? E existe uma série de textos, né, que dá para, inclusive de minha autoria, eu estava vendo hoje aqui para falar com um aluno lá da graduação, me lembrei desse texto, acho que eu já tinha comentado com vocês, um texto bem prático, assim, nesse sentido, né? Bem preocupado com a prática, né, que é a questão do ensino dos futebols, né? Eu vou pegar um pouco das experiências que eu desenvolvi ao longo de um bom tempo trabalhando com escolinha e depois na universidade, trabalhando com a disciplina de futebol na formação inicial e futsal também, né, e o basquete também, e vou tentar desenvolver algumas ideias ali de maneira sistematizada. É um texto assim que tem uma boa aceitação, né? Teve bastante gente estudando esse texto aí, professores de várias redes, aí recebi contatos aí de pessoas de vários lugares aí do Brasil, me lembro aí Minas, Espírito Santo, pessoas que acabaram achando o texto lá e acabaram me convidando para fazer algum tipo de intervenção, para falar um pouco sobre ele e tudo mais, né? Mas ali tem uma dimensão mais prática da coisa, né? Que seria agora uma espécie de metodologia do ensino da educação, metodologia do ensino do jogo do esporte na educação física 2, né? Se nós tivéssemos essa disciplina, né? Uma disciplina que pudesse ter mais contribuições do ponto de vista operacional, que é uma das lacunas da disciplina. A gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, quando vai fazendo escolhas, vai ficando de fora algumas coisas, e algumas coisas também são importantes, mas por escolha de prioridades, né, a gente vai apostando em outros aspectos para poder tocar a disciplina, tá? Então, é por isso que eu falo que muitas vezes frustra, né, o sujeito que vem uma vibe assim, mais, agora vamos aprender sobre como, mas me parece que aqui tem um movimento, né, que potencializa o como que vocês já conhecem, né,
e abre janelas de oportunidade para construir projetos, programas de estudo, né? Poder estudar, nesse caso, a ideia do conhecimento menos como algo que a gente aplica, né? Ou como algo que a gente vai preenchendo, né? Vai nos preenchendo, mas muito mais como algo que a gente cultiva, né? Eu pensava hoje no que dizer, né, nessa última aula e acabei me deparando meio que sem querer aqui com um livro que foi citado lá na primeira aula pelo professor Sidney, né, Elogio do Estudo, né, se vocês estão lembrados, né? Inclusive, naquele período, né, nós tínhamos bem mais alunos, né? A gente viu que durante o curso foi havendo uma retirada, né? Os alunos foram se retirando, alguns alunos, alunas, né, foram se retirando, né? A gente já chegou a ter 70 aqui nessa turma, 60, hoje a gente está com 18, 17 aí. Então, a gente entende que há fenômenos, né, que vão... algumas pessoas, obviamente, vão acessando pelo link lá do YouTube, né? Mas, quando eu me deparei com esse livro aqui, né, eu me lembrei do texto intitulado assim, ó, O Estudo como Cuidado do Mundo, né? Veja, a ideia do estudo como cultivo, né? Uma espécie de retomada, né? De uma guinada na nossa própria ideia de entender o estudo. Olha que durante muito tempo o estudo foi entendido como castigo, né? Mas o estudo como cultivo, o estudo como cuidado de si, cuidado do mundo, cuidado de algo, né? A ideia de que o estudo nos coloca de maneira mais empoderada, coisa que vocês vêm fazendo ao longo dessa temporada e já vem fazendo antes dessa temporada da especialização, né? O estudo nos coloca numa outra condição para lidar com os problemas da escola, da educação física, enfim, da aula, do cotidiano, né? Do nosso enfrentamento aí às demandas, né? E nesse sentido, a ideia de retomar nossa referência, nossa relação com a curiosidade, né? A ideia da curiosidade, nesse caso, ela tem um aspecto decisivo para pensar as coisas do saber, né? A curiositas, né? Cur, no caso em latim, quer dizer por quê, né? Por que que algo funciona assim? Por que que não é assado, né? Porque aí a teoria ela perde um pouco do seu caráter abstrato, no sentido ruim do termo, né? Mas ela ganha um ingrediente muito importante, que é a ideia da invenção, né? A teorização ela tem a ver com a nossa capacidade de inventar possibilidades para lidar com os problemas do mundo, coisas que até então não existiam. Por isso aquela preocupação com o estudo, no caso, né, de que o estudo é uma possibilidade de inaugurar o nosso próprio pensamento, de estudar, de pensar, de refletir, de criticar o nosso próprio pensamento e de criar condições para poder produzir invenções, né? Coisas que não existem. Essas metodologias que a gente estudou, o Sport Education, a abordagem estruturalista e por aí vai, né? As estruturas funcionais e por aí vai, essas coisas que a gente abordou na aula, né, elas foram inventadas, são invenções, né? E elas são invenções frutos de uma necessidade. Por exemplo, nós tivemos tempo em que o ensino do esporte, do jogo, ele era centrado na ação, na técnica, né? No desenvolvimento técnico dos alunos. E esquecia de um elemento importante que era a tática. Mas, nesse caso, para poder entender isso, eu tenho que entender, primeiro, eu tenho que entender o que está acontecendo no jogo, né? Então, por exemplo, quando um menino vai fazer um passe, né, no futebol de campo, por exemplo, né, e ele pensa em passar a bola para um colega, cruzando a bola para por uma distância longa, e alguém intercepta a bola, né? Ali pode ter várias coisas que eu posso pensar sobre isso, né? Eu posso pensar, inclusive, que é desproporcional para muitos meninos jogar num campo grande, né? Imagina a gente jogar com a bola que dá, com uma bola, né? Nós vamos jogar adultos, né? Com uma bola que dá na nossa canela, né? Ou mesmo que ela diminua, mas com o campo que para nós vai ter 2 quilômetros de distância, sei lá quanto, né? Uma trave que vai ser absurdamente grande. Então, aí a gente entendeu nesse movimento, né? A gente entendeu que é preciso reduzir as dimensões de campo, a baliza, o tamanho da bola, temos que fazer adaptações. Bom, por um lado, a gente foi fazendo adaptações. Por outro lado, a gente também foi vendo que algumas coisas se mantinham da mesma forma. E a gente viu, então, em determinado momento, que era necessário fazer
uma revisão, né, dos códigos, sentidos e significados. Quer dizer, o esporte de alto rendimento sendo balizador para o esporte infantil, para as crianças, né? Balizando aí campeonatos aí das mais diferentes modalidades, especialmente aí eu cito o futsal, coisas que a gente vê aí, torneio, campeonato, enfim, que dão o nome, campeonato mamadeira, com crianças de 5 anos, que nem tem muita compreensão do que estão fazendo ali, né? Aquele universo não é o universo delas, é um universo adulto, né? Que vai sendo constituído para elas. E a gente ainda não conseguiu avançar com relação a essa questão, né? Nós continuamos com essas competições, continuamos com essa... E a ideia da adaptação em muitos setores parece que resolveu o problema, os problemas, né? E a gente está vendo que não. Então, veja, essa identificação de que o ensino da técnica ele não dava conta desses elementos, tanto do ponto de vista desses elementos que foram posteriormente adaptados, né? Quanto esses elementos que ainda temos dificuldade maior de lidar, que são a questão do sentido, significados, enfim, que movem, né? Essas práticas esportivas de adultos para crianças, né? Não são práticas infantis, elas são práticas produzidas por adultos para crianças, né? Então, dentro dessa lógica, a gente ainda tem muito a caminhar. Mas, à medida em que a gente viu que treinar passe para um para o outro, quer seja no basquete, quer seja no handebol, quer seja, enfim, nos esportes coletivos, né? Descolado numa situação de jogo, produzia problemas para o sujeito que aprendia as técnicas, né? Porque depois ele tinha um processo de transferência, ou seja, eu consigo passar bem, eu consigo chutar bem, eu consigo fazer a cesta, eu consigo fazer a bandeja, eu consigo fazer o arremesso, né? A ideia de adulto em miniatura ainda está muito vinculada, né? Aqui a professora Zeca ali colocando, a ideia do adulto em miniatura ainda está muito forte nesse caso, né? Então, tem que aprender desde pequenino, é de pequenino que se torce o pepino e essas coisas que vai se vendo por aí, né? Inclusive com a questão da linguagem, né? Então, enfim, mas a ideia daí de perceber que a técnica, nesse sentido, isolada do contexto de jogo, ela produz um problema para o jogador, aquele que joga, né? Que é essa transferência, por isso que começou a se perceber lá. Se vocês forem ver lá, por exemplo, livros como, por exemplo, o Basquetebol do professor Moacir Dayuto, que é uma figura bem conhecida no basquetebol, vai ver que lá tinha aula para passe, aula para bandeja, aula para, quer dizer, os movimentos separados, né? Segmentados ali. Obviamente que isso produz um determinado efeito também, né? Não dá para jogar tudo fora. Mas há uma situação de jogo que vai exigir outros ingredientes que o treino específico dessas habilidades, dessas técnicas, não vai permitir. Então, aí se descobriu que precisava, se inventou que precisava deslocar esse movimento que se colocava de maneira direta no ensino da técnica para pensar as questões táticas e, por consequência, produzir metodologias que evidenciassem as questões táticas. Mas, nesse caso, se o sujeito não compreende muito bem o que é tática do ponto de vista conceitual, como que ele vai entender esse deslocamento que foi desenvolvido, especialmente ali nos anos 80, que começa lá com o trabalho dos espanhóis, dos portugueses, na Argentina, e o Brasil também, nos anos 90, vai se envolvendo com isso, e o Brasil vai desenvolvendo uma variedade de trabalhos a respeito dessas questões metodológicas, de como melhorar a metodologia do treino, a metodologia do ensino, e etc., né? Então, a tática, nesse caso, ela passa a ser compreendida como sendo uma característica ou uma dimensão necessária para pensar a produção do jogo, tanto quanto a técnica. E aí, nesse deslocamento, se percebe que a tática ganha um papel fundamental ali. Ou seja, tática passa a ser a capacidade que o sujeito tem, que o jogador tem, de resolver os problemas do jogo. Um jogador fora de série, em um nível altíssimo, ele tem um repertório que lhe permite produzir várias saídas para as situações que o jogo lhe coloca, né? Então, dependendo aí das variáveis, né? Condição do terreno, do tempo, posse de bola, clima, os seus colegas, né? Os adversários, quer dizer, as variáveis, placar, as variáveis que vão se configurando naquela condição micro ali. O menino lá está com bola no pé, mas
ou bola na mão, mas o que ele faz a partir daí? Como, onde, quando, né? Quais são os fundamentos que ele vai ter como referência ali para poder desenvolver, né? Então, por exemplo, na situação do basquete, no 1 contra 1, ele não tem o passe, ele vai ter que pensar outras alternativas ali para poder pensar. E, nesse caso, ele vai precisar treinar essas alternativas para poder desenvolver a capacidade de lidar com elas, né? Então, o professor pode produzir jogos reduzidos, pode produzir estruturas funcionais, ele pode produzir determinados recortes do jogo, aonde os estudantes, os alunos, os jogadores, enfim, aqueles que vão trabalhar com ele, vão desenvolver. E aí ele vai pensar níveis, né, como é que se diz? A ideia da intensidade e do volume ali com o qual ele vai operar. Veja, equipes de alto rendimento, equipes de rendimento, equipes aí que vão competir nesses campeonatos aí como Olimpíadas da Caixa Econômica, do basquete, do Banco do Brasil, jogos escolares, enfim, quais são as exigências que vão se colocar ali, ele vai contextualizar a partir dos objetivos também que ele propõe para aquele evento, para aquele acontecimento. E nas aulas também vai se colocar isso, por isso que se frisou bastante que o rendimento é necessário para as aulas, né? Pensar o rendimento dos alunos nas aulas, né? É importante para a gente poder colocar os desafios que ele vai ter que enfrentar, né? O professor Zeca tem uma pergunta ali, se alguém tiver pergunta também, né, por favor. Para quem chegou depois, eu falei um pouquinho da avaliação. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode voltar a falar ainda sobre isso, né? Mas, enfim, e aí estou tentando fazer um arrazoado, né, do que a gente desenvolveu ao longo do tempo, da disciplina em forma de síntese. Zeca, por favor. Bom, professor, primeiramente, assim, falar da disciplina, eu acho que nós, aqui todo mundo, todos já professores, né, tentando melhorar a sua prática, e eu busco isso na especialização, né, e então aqui todas as demandas que surgiram aqui durante as aulas me foram muito úteis, né, toda vez que a gente teve chance de trocar experiências aqui, com o senhor e com os outros colegas também foi bem legal, assim, e é justamente algo que me incomoda, assim, que eu gostaria de trazer. Por exemplo, eu estou trabalhando conteúdo de basquete, até o nosso trabalho ali, nosso trabalho final foi o basquete, né, junto com a Elinara, enfim, e a criança ele tende a aprender por imitação, né? Então o que acontece? Tem uma meninada ali que gosta de basquete, então no dia da aula de educação física eles já vêm com aquela fitinha na cabeça que tal, eles vêm se sentindo o Michael Jordan, e eu acho que é saudável isso, né? Que eles se inspirem. Mas aí eles chegam na aula e eles não têm a técnica do drible, eles não têm a técnica do passe, eles não têm técnica porque eles enfim, eles estão construindo, né, e alguns só têm contato ali com basquete nas suas aulas de educação física. E aí os meninos, eles querem fazer cesta de 3, eles querem arremessar de costas, eles querem driblar a bola por baixo da perna e tal, quando eles não têm a técnica do drible simples, sabe? E aí eu fico num dilema, assim, até que ponto eu deixo eles serem crianças, aí arremessar do jeito que quiser, não sei, mas sem que a aula se torne um circo, né? Sem que a aula se torne um circo. Como é que eu tenho feito? Como é que eu tenho tentado lidar com isso? Eu faço a aula, nós vamos fazer tais exercícios para melhorar seja o drible, o passe, o arremesso, enfim. E aí, os últimos 8, 10 minutos ali, terminou a atividade principal, agora vocês estão liberados. Aí eles vão, eles arremessam, estão cambalhota, eles fazem de tudo, não sei mais. Mas, assim, como entrar na mente, se esse é o termo correto, desses alunos que eles precisam saber o beabá para depois evoluir, né? Como fazê-los entender que eles só vão acertar uma cesta de 3 metros, de 3 pontos,
se eles tiverem uma empunhadura boa, se eles tiverem um drible consistente, se eles tiverem os fundamentos, né, a base dos fundamentos. Ou isso não é no espaço da educação física, embora eu acredito que seja, né, mas, enfim, essa é uma dúvida que eu tenho, né, até que ponto eu estou tolhendo eles e até que ponto eu estou dando um ordenamento para a aula, assim, para não virar quase um período livre, né, eles querendo isso, fazendo o que quer e tal. Mas isso aí é uma dúvida que não vou dizer que me tira o sono, que eu estaria exagerando, mas é algo que tem me incomodado bastante aí, eu não sei como é que o senhor podia me ajudar aí. Talvez isso seja um problema para outros colegas também, e se alguém gostaria, quiser também intervir, fique à vontade, né? Agora, eu procurei anotar várias coisas aqui que tu coloca. Eu acho que uma coisa boa que tu tem ali, que tu mostrou na tua própria fala, é que as aulas parece, pelo teu depoimento, pelas tuas questões aí, parece que a aula é um lugar de encontro para trabalhar o basquete, para jogar o basquete, para aprender o basquete, para... Veja, tua própria fala coloca a aula numa condição assim de favorecimento, né, para um ambiente de aprendizagem. Parece que as pessoas ali, de alguma forma, estão desejosas, né, para aprender sobre o basquetebol, né, e tem referências aí, como tu mesmo disse agora, né. Veja, por um lado, assim, né, a gente sempre pensa a ideia de como que eu vou construir degrau, né, os alunos têm que subir degrau por degrau, etc. Mas, por outro lado, né, como a gente vem vendo, né, nos últimos tempos aí, a ideia da linearidade, ela nem sempre ela é uma necessidade para pensar, né? Por exemplo, assim, ó, jogos onde os alunos possam experimentar, né? Qual é o local mais distante da cesta que eles podem fazer os arremessos, né? Eu acho que aí dá essa ideia, né? E ao mesmo tempo pensando como é que daí você, no caso como professor, pode potencializar esses arremessos, né? O movimento mecânico, como que ele coloca o movimento da mão, como que ele coloca a empunhadura, né? Uma vez eu estava aqui na disciplina passada, teve depoimento de um aluno, né? De um professor. Ele disse que ele pediu para os alunos filmarem os seus colegas em dupla, né? E para ver para o aluno, para um colega tentar corrigir o outro, quer dizer, dando pistas, né? Dicas, como é que ele pode produzir um arremesso de maior distância, se essa é a questão. Ou, ao mesmo tempo, como é que ele pode melhorar a performance dele no drible, para poder fazer dribles diferentes. Bom, aí teríamos um expediente que eu tenho visto em algumas situações, que é o tema de casa, né? Um exemplo de uma... Agora, semana retrasada, eu tive falando com professores da Unijuí, né? E depois, no off, assim, né, a gente conversando, foi pelo Meet aqui, pelo Zoom aqui, os professores disseram que eles estavam fazendo com os alunos um serviço de empréstimo, né? Obviamente, era uma escola que tinha bastante material, né? Um serviço de empréstimo que nem livro de biblioteca, né? Então, o aluno podia levar para casa uma bola de basquete e trazer na próxima aula, né? Não sei se isso é uma condição que as escolas têm, muitas não têm, eu sei, né? Mas algumas têm, né? E os alunos eram desafiados a temas de casa, obviamente que só levava as bolas para casa aqueles que não tinham, nem tinham nenhum comprar, enfim, não tinham como treinar aquilo que o professor pedia. Então, os exercícios de natureza de técnica individual, o professor pedia para os alunos fazerem em casa como tema de casa, e que os alunos fizessem, primeiro, uma descrição do que eles fizeram, né? Eles tinham que trazer uma descrição do que eles fizeram, e uma autocrítica de como que essas atividades fora da rotina da escola tinham melhorado esses alunos no ambiente de jogo das aulas de educação física, ou, no caso lá daquela escola, no próprio recreio, que eles jogavam basquete em alguns momentos do recreio. Então, é essa ideia de ir testando assim experiências, né, que em alguns lugares vêm sendo desenvolvidas e outras que a gente tem a capacidade de inventar, né? Jogos reduzidos em que os alunos contam ponto quando eles conseguem fazer, por exemplo, drible, né? O drible no basquete é o pique da bola, todos sabem, mas o drible de uma maneira diferente, né? E aí eu estava vendo tem um brinco, meu piá aqui, o TikToks, né?
o que tem de vídeos de basquete com jogadas mirabolantes, né? Quer dizer, daqui a pouco pensar como que esses alunos podiam olhar e jogadas de basquetebol de rua, não estou falando de clube, os caras lá sem uniforme oficial, jogando em quadras bastante, como é que se diz, comuns, assim, nada de muito especial. Né? E como tu diz ali, a inspiração, né? O que esses alunos podem fazer, por exemplo, para apresentar numa avaliação da própria disciplina dessas atividades que estão presentes no TikTok, por exemplo, ali dos caras com basquetebol? Então, a tua pergunta ela é bem ampla e é difícil dar uma resposta objetiva, assim, do tipo, faça assim. Mas me parece que nesse arrazoado que eu tentei fazer agora, tem pistas, né, para poder pensar as aulas de basquete como uma inspiração, porque é aí que está a questão. Nós não vamos ensinar. E aí está a expressão que tu usou, Zeca, que eu acho que ela é fantástica, assim, né? A questão da inspiração. Se o cara se inspira lá no ícone do basquete, do rugby, né? Se o cara se inspira nesses caras, né? Ele também, a aula para ele tem que ser um lugar de inspiração, né? Então, me parece que aí tem alguns ingredientes que foram colocados que são significativos para pensar essa ideia de onde que os alunos podiam se inspirar em práticas corporais, né? Movimentos específicos do basquetebol, para poder tentar, né? Para tentar reproduzi-los em aula, né? E, ao mesmo tempo, acho que aí teria boas condições de poder conduzir o trabalho sem que isso vire aí como tu usou a expressão ali, um circo, né? Isso poderia ser algo bem, vamos dizer assim, apropriado, organizado, sistematizado, né? Veja, uma unidade didática dentro do basquetebol que eles têm que se apropriar de determinadas formas de driblar, arremessar, fintar, etc., do basquetebol de rua, e eles poderiam trazer isso para apresentar em sala de aula, e os colegas tentariam reproduzir isso na medida em que poderiam. Alguns vão ter mais facilidade, outros menos, mas os desafios são o mais importante, né? E que isso se torne uma inspiração, porque a gente não vai esgotar o tema, é que nem aqui na aula, né? Olha a quantidade de coisa que tem para o cara ver sobre isso, né? A gente não vai esgotar o tema. Então, se a aula foi uma fonte de inspiração para seguir estudando sobre esses elementos a partir dos subsídios que ela tentou produzir, assim como qualquer aula que vocês produzam, com as disciplinas que vocês têm, né? Me parece que ali já tem um ingrediente interessante, né, para que a aula saia de si, né? Ela ganhe uma dimensão para além dela, né? Sem perder a responsabilidade do que a aula tem para produzir, que ela tem que produzir também saberes, partilhar saberes, potencializar determinados elementos, né? E sistematizá-los, né? Como eu falei antes. Vamos ver, tinha uma pergunta aqui do Saulo, é isso? Não, do José. José Celal. Por favor, José. Olá, boa noite. Só ver se eu consigo ligar minha câmera aqui. Acho que agora deu. Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal aí? Eu queria tentar contribuir aí com a fala do Zeca. Eu queria ver se ele... tentar contribuir com ele é o seguinte. O basquete, o que eu vejo, não sei qual é o ano, o ciclo ali que ele está trabalhando basquete ali, não sei se é qual o ano o ciclo. Mas o que eu percebo no ensino fundamental ali, sexto, sétimo ano, por aí, sexto, sétimo, oitavo, nono, eles têm uma resistência para fazer exercícios de estafeta, exercícios repetitivos, assim, entendeu? De fundamento técnico, quica, passa, tá? O que eu noto é isso, eles têm um pouco dessa resistência. Não é uma resistência no que diz respeito, assim, por exemplo, eles têm uma ansiedade, talvez seja um pouco nessa vida que a gente leva de imediatismo, né? Pega um videozinho, olha um videozinho curto e já olha outro. Então, quando a gente chega na realidade, a gente quer tudo meio que para já, assim. E quando a gente pega esses dos ensinos fundamentais que são maiores, que precisam... tu vai fazer um jogo mesmo ali, eles precisam um pouco da técnica para desenvolver o jogo.
E para isso eles precisam repetir um pouco. E aí é que começa a barreira, no meu ver, assim, do professor, entendeu? E, putz, aí o que acontece? O que eu uso e funciona para mim? Daí é onde eu quero chegar ali para o Zeca. Eu não sei se ele faz isso também. Tem uns jogos educativos que funcionam muito bem com os adolescentes, que eles não sabem que estão trabalhando no fundamento técnico, mas eles estão, a gente sabe. Por exemplo, tem um jogo chamado Reloginho no basquete, que tu enfileira 12 bambolês na frente da cesta ali no garrafão e numera eles do 1 ao 12. E aí tu bota uma fila, a fila toda. Tu pode usar as duas, aí tu divide a turma em 2 grupos, aí tu pode fazer meio competitivo, que eles gostam também. Tu bota a metade da turma no bambolê número 1, um atrás do outro, numa fileira, e lá no outro lado, na outra cesta, a outra metade, número 1. E aí uma arremessa um por vez. Quem consegue acertar, converter o arremesso do basquete, passa para o número 2. E assim vai passando até chegar no número 12. Quem consegue converter... Aí tu pode fazer alguma recompensa para quem consegue chegar no 12. Aí tu pode fazer por grupo. Se tu faz individual, é o aluno que chegar no 12. Mas se tu faz em grupo, por exemplo, a equipe que conseguir chegar no 12 primeiro. Enfim, aí tu vai conhecendo a turma, tu vai ver o que eles curtem mais. Se é uma coisa mais competitiva ou é em grupo. E tem outros, por exemplo, tem um jogo bem legal também, que é o Rina de Galo. Que tu faz um círculo, ali pega a meia-lua do futsal ali, o centro do futsal, e bota 2 alunos, cada um com uma bola. E bota a galera tudo em círculo. E eles têm que ficar driblando, cada um com a sua bola. E o objetivo é eu dar um tapa na bola do outro colega, tirar essa bola de jogo por fora do círculo. Quem conseguir isso continua no jogo, aí tu vai botando os alunos um por um. Então estão trabalhando drible, estão trabalhando defesa, tem alguns fundamentos ali do basquete, sem eles perceber. Outro joguinho também educativo que funciona bastante, tu pega vários outros tipos de bola, pode ser do futsal, do vôlei, bota na linha central lá do meio de campo da quadra, uma do lado da outra. Separar eles em 2 grupos, 2 equipes. Um fica num lado da quadra, numa goleira, e outro no outro. Ou ali na divisão da quadra do voleibol ali, das linhas do voleibol. E aí eles têm que usar o passe de peito para acertar na outra bola, seja numa bola de voleibol que está no meio, seja uma bola de futsal, e essa bola vai correr, com o contato do basquete nessa bola, ela vai correr para o outro lado. Se a bola ultrapassa a linha lá que determinou do outro lado, ponto daquela equipe. Então eles estão trabalhando o passe de peito sem perceber. E é um jogo educativo, não é um jogo tão formal. Isso funciona com os adolescentes mais do que tu, por exemplo, assim, porque eles não aguentam ficar 20 minutos fazendo drible, vai até o cone, volta, dribla, passa, eles vão fazer 2, 3 vezes e vão cansar, e vão enjoar, e vão encher o saco. Então, essas estratégias de fazer esses jogos educativos, tem vários aí, assim, de repente dá uma pesquisada, funciona muito, pelo menos com a minha vivência, assim, funciona muito, assim, porque isso demora mais e eles se intertem fazendo. Outro também que dá para fazer, se tu tem cone grande, não conezinhos pequenos, cone tipo esses que a gente vê na rua, uns laranja grande, que tu consegue equilibrar uma bola de basquete bem na ponta dele sem ela cair, chama-se Volta ao Mundo. Tu divide a equipe em 2 equipes lá, pega a tua turma e divide em 2 equipes, põe no centro também da quadra, lá naquela linha da quadra. E divide em 2 equipes. Aí tu bota uma equipe e tu enumera, digamos que tenha 20 alunos, do 1 ao 10, e a outra do 1 ao 10. E bota uma bola em cima de um cone e a outra bola em cima do outro cone. Aí tu vai chamar um número, digamos, eu sou o número 1 e o Zeca é o número 1 da outra equipe. Aí o professor vai chamar, número 1, eu vou pegar uma bola, o Zeca vai pegar outra, nós temos que sair, dar uma volta, driblando, né, quicando a bola por toda a volta, e até aí tu vai para um lado da cesta e eu vou para o outro. O primeiro que acertar a cesta leva um ponto para a sua equipe. Aí bota a bola de novo em cima dos 2 cones. E fala, entendeu? Ver, professor? Sim. Quer ver? Conclui, por favor, eu queria... Não, é que eu tentei dar algumas vivências para ficar mais explicativo, mas né, eu poderia ficar aqui um tempão assim, e outras pessoas dando sugestões. Tal. O que eu estou querendo tentar, porque a impressão que dá é que a angústia do Zeca é tipo assim, ó, putz, eles não estão conseguindo ficar, eles querem troço, que eu entendo isso, é assim da minha escola também. Eles querem um livre, eles não têm experiência de vivenciar o peito, o passe de peito 20 vezes, a manchete 30 vezes seguida. Eles não têm a paciência de fazer um toque na parede 50 vezes, entendeu? Então, a gente tenta adaptar, fazer alguns jogos que eles não percebam
que estão fazendo isso, mas a gente sabe que eles estão fazendo isso. Então, essa era só a minha contribuição. Tá bom, professor José, obrigado aí pela sua contribuição, mas eu queria dialogar um pouco com isso que foi colocado agora ali, porque olha só, o que eu tentei apresentar na disciplina foi exatamente numa dimensão diferente dessa sua fala, com todo respeito, assim, porque são questões que podem ser desenvolvidas, não há problema algum no caso, né? Não há problema algum, assim, né? Tanto é que a sua experiência mesmo coloca a ideia de que isso tem validade, vale a pena investir nisso, quer dizer, uma sugestão e por aí vai. Mas eu queria só problematizar com o grupo algumas coisas, né? Eu tenho trabalhado com a ideia de que a estafeta ela é um problema nesse sentido. Ela é um problema por quê? Porque ela desloca o objetivo que a gente tem na aula para uma outra dimensão. Então, por exemplo, uma estafeta, né? Picar bola ou coisas do tipo, ou fazer chute a gol, ou o que for, né? Qualquer estafeta, ela desloca a ideia do fundamento para a ideia de quem chega primeiro. Né? Isso é uma grande questão assim, que tem sido evidenciada assim, em vários trabalhos, em várias experiências têm mostrado isso. Quer dizer, a preocupação dele ali não é melhorar a sua capacidade de drible. Ali a preocupação é fazer antes que os outros e há uma pressão dos seus pares, né, dos seus colegas, para que ele faça antes que os outros. Então, a ideia da qualidade de prática ela fica prejudicada na estafeta, porque ele tem um deslocamento do objetivo do professor para o objetivo do aluno, que é ganhar aquela atividade lá. Então, isso é uma Mas questão justamente, que vale... professor, justamente eu falei que usar a estafeta prejudica a nossa prática. Então, agora eu Os entendi. jogos Acho que que eu agora disse eu agora, entendi. nenhum é de estafeta. Sim, sim. São jogos coletivos, Porque não de estafeta. da mesma forma que a gente precisa pensar a quantidade de prática, a gente precisa pensar a qualidade de prática, né? Então, nesse sentido, a ideia de que a gente tem que pensar qual é o objetivo, né? Por que alguém faria 50 passes de peito na parede, né? A minha prova de basquetebol na universidade era isso, eu tinha que fazer 10 passes acima da cabeça na parede, o professor do lado, né? Isso não acontece no jogo, então eu preciso pensar nesse sentido que a literatura está apontando, que as experiências, né, das equipes estão apontando, dos treinamentos nas equipes, é de tentar trazer recortes do jogo aonde eu possa desenvolver o passe acima da cabeça, o passe de peito, mas em situações reais de jogo, só que tentando diminuir a complexidade. Então, ao invés de eu ter um jogo de basquete de 5 contra 5 ou 1 contra 0, que é a parede, eu tenho uma situação de 2 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 2. O exemplo das unidades funcionais, das estruturas funcionais que eu mostrei na aula umas 3 semanas atrás, nesse sentido assim, né? Porque dentro do jogo, qualquer jogo coletivo, né, as experiências que a gente vive, elas são irrepetíveis. Elas não se repetem. Então, o que eu preciso, né? O que um jogador precisa é compreender a dinâmica do jogo e, a partir daí, as referências que ele pode trazer para a aula, por exemplo, das experiências vinculadas à técnica, né? É dentro do contexto do jogo. Né? Talvez, nesse sentido, a ideia de que o aluno, ele a gente às vezes fala, né? Ele aprende sem perceber. Mas, nesse caso, a minha preocupação seria, né, em fazer com que o aluno perceba que ele está aprendendo determinado movimento. Porque a gente não pode esquecer, do ponto de vista amplo, que aprender é lembrar. Né? Eu sei aquilo que eu lembro, né, dentro do jogo, e aí essa lembrança, obviamente, ela tem uma série de desdobramentos, porque a gente não joga só com a racionalidade. A gente joga com a intuição, há saberes do corpo que a gente não consegue expressar racionalmente, verbalizar e etc. Então, a ideia seria pensar estratégias metodológicas que pudessem fazer recortes do jogo, de modo que os alunos pudessem aprender jogando, né, os fundamentos técnicos aplicados a determinada situação do jogo. E que eles pudessem reconhecer o seu próprio, como é que se diz, o seu próprio rendimento,
né? E nesse sentido, a partir do momento que eu consigo reconhecer que eu estou jogando melhor, que eu acerto o passe numa situação de jogo micro, eu vou me empoderando e ganhando condições para poder fazer isso dentro do jogo, vamos dizer assim, entre aspas, como os alunos diziam, né? O jogo normal, né? Então, a ideia desses jogos reduzidos, eles têm uma relação interessante, que vale a pena pensar, porque eles permitem apostar no objetivo que é, né? Se eu quero que os alunos melhorem a sua condição de passe, então eu preciso fazer com que eles desenvolvam vários passes, né? Experimentem vários passes, né? E aí, claro, os temas de casa podem proporcionar determinadas coisas que a aula não poderia, por causa do tempo, né? Então, essas ideias aí de jogar com a parede, driblar no pátio, né? Ou enfim, essas possibilidades que aparecem ali. Mas a ideia do ensino da tática vinculada ao ensino da técnica, me parece que ela tem sido a melhor saída para melhorar aquilo que a gente vai chamar dos alunos de capacidade de jogo. Porque fazer o drible, né, num determinado jogo, como qualquer recreativo desses que a gente pode pensar, e fazer o drible numa situação de jogo no basquetebol é bem diferente, né? E o aluno muitas vezes Professor, não consegue fazer a transferência desse processo, né? se ele atrapalhar aí, mas já lhe atrapalhar. O senhor fala do ensino global funcional, né? E a diferença global funcional para o analítico sintético, ok? Não é só isso, porque, veja, a ideia é que os métodos mais parciais eles vêm produzindo, né, é uma fragmentação entre a técnica e a tática. E os métodos que vão se constituindo a partir da articulação entre a técnica e a tática melhoram aquilo que a gente quer melhorar no aluno, que é a capacidade de jogo. E isso não só no aluno, né? Se a gente for olhar, inclusive, no alto rendimento, nas equipes de rendimento, não só de alto rendimento, os métodos situacionais, aqueles métodos que recortam elementos do jogo e reproduzem esses elementos em situações de treino, que ampliam o repertório dos jogadores, no caso, independente da modalidade, dado mais resultado do que aquilo que se chamaria de métodos analíticos nesse sentido, né? Isso do ponto de vista da capacidade de jogo, né? Não, é que assim, ó, eu estou compreendendo o senhor quer dizer, eu concordo, mas é que eu trago, eu acho que o José também traz ali, o Zeca, é uma realidade um pouco mais complexa, principalmente no quesito tema de casa. Não sei como é que é nas outras regiões, aí até bem legal mesmo essa pós, porque tem uma galera de várias regiões. E eu falo aqui de Porto Alegre, da periferia de Porto Alegre, né? E tema de casa não volta. Quando a gente pede para eles fazer, não volta o tema de casa. Então a gente precisa pensar no agora, na aula que a gente tem, naqueles 45, nos 50 minutos, entendeu? Então o que eu quis contribuir é o seguinte, não é excluir algo, não excluir, não fazer o analista sintético, eu não concordo com o analista sintético, eu não concordo de fazer estafeta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu concordo com o global funcional. Mas o que acontece é fazer a minha ideia é fazer alguns jogos, pode ser 1 contra 1, vários jogos, tem vários jogos que tu consegue fazer, é quase com um aquecimento, 20, 30 minutos da tua aula, tu faz e depois no final tu faz um coletivo, onde que eles vão pôr os gestos motores, pôr as vivências motoras que eles fizeram dentro desses pequenos jogos, dentro do jogo. Então, eles não é que eles não... quando eu me expresso assim, eles estão trabalhando o passe, eles estão trabalhando a defesa, eles estão trabalhando o domínio sem perceber. Não é que tu não vai falar, não é que vai ficar escondido, tipo, eu tô sabendo, tudo bem, eles não estão sabendo. Não é isso, pode ser que eu tenha me expressado errado, mas a ideia é fazer com que, é o que o Zeca falou, fazer com que eles tenham interesse e prazer pela prática. Quando tu faz um jogo, seja 1 contra 1, 2 contra 2, o grupo todo, separar 2 grupos, fica atrativo. Fica muito mais atrativo para os adolescentes do que uma estafeta, do que um vai e volta.
Mas não é só isso, não é resumir a tua aula só num jogo educativo, é iniciar com um jogo educativo, que daí eles vão se sentir atraídos pelo jogo criativo, e aí depois tu faz um jogo formal, aí tu faz um educativo, aí tu faz 1 contra 1, tu faz 2 contra 2, tu faz o rebote na cesta de basquete, uma coisa mais, entendeu? Essa é a minha ideia, assim, é que talvez eu não tenha me expressado direito, mas a ideia é essa, é fazer o global funcional, mas não puro, não só o jogo direto, assim, é fazer um joguinho educativo antes, para eles começarem a ter o gosto pela prática, e depois faz um coletivo. Ok. Não, legal, professor. Obrigado. Acho que soma, acho que traz elementos interessantes aí para a gente refletir, pensar, né? Enfim. A ideia do tema de casa é sempre um problema mesmo, assim, né? E, obviamente que não é fácil, né? Mas eu vejo escolas e lugares que conseguem produzir aquilo que a gente chamaria da cultura do tema, né, de casa, né? Eu acho que nesse sentido, assim, ainda acho que vale a pena apostar. Tem experiências boas com relação a isso, né? Até porque tem muitos contextos em que essa ideia, usando até a expressão que o professor usou, a ideia de interesse, prazer pela prática, né? Quer dizer, se o sujeito tem interesse, prazer pela prática, o tema já não é mais um problema tão sério, né? A gente vê nas outras disciplinas coisas que são mais atrativas para os alunos, né? Para as alunas, enfim, me parece que aí tem coisas boas para a gente pensar, né? Mas a ideia é uma cultura, né? Por exemplo, tem coisas que a gente vai construindo que quando uma geração nova chega naquela turma, uma nova turma chega, ela já chega incorporando aquela tradição que determinada disciplina vai construindo, né? E aí ela vai criando um lastro que a gente chamaria de tradição da cultura daquela disciplina, né? Então, realmente, isso precisa tempo, né? Às vezes é difícil a gente pensar, projetar e etc, né? Mas me parece que ainda valeria a pena apostar no tema de casa, exatamente para pensar essa possibilidade de propor desafios para os alunos, né? Que possam ajudar a melhorar a capacidade de jogo dos estudantes. Eu acho que isso não implica em eximir, né? Acho que aí o professor José falou bem ali, né? Não implica em tirar fora, né? Não, isso não pode mais, né? Não, é tentar conciliar e vendo como é que as coisas vão andando de modo a melhorar a capacidade de jogo dos alunos, né? Eu acho que aí tem uma série não tem uma receita ou uma forma, acho que dá para conciliar algumas coisas sim. Mas sempre essa ideia de pensar a capacidade de jogo, né? O que é melhor para melhorar, o que é mais interessante, né? Mais adequado, que traz mais resultados para melhorar a capacidade de jogo do aluno dentro de um determinado. O exemplo lá que eu trouxe do futebol suíço, lá do professor, do livro do professor Paulo Carlan, onde ele analisou as aulas do professor Gilmar, estão lembrados? Está disponível, né, o trabalho de tese do professor Paulo Carlan, eu deixei num link aí para vocês. Ali tem uma experiência em que o sujeito ele apostou, né, na ideia da melhoria, né, da capacidade de jogo dos alunos e da compreensão do jogo a partir de diferentes perspectivas, que é a ideia do Sport Education. Né? O sujeito que vai aprender também sobre a arbitragem, as regras, o sujeito que vai aprender sobre o scout, o sujeito que vai aprender, veja, o scout dos alunos ajudando, né? Como avaliação compartilhada, né? Que ele chamaria lá de avaliação colateral, né? Ajudando o professor a fazer a avaliação da turma, né? Então, acho que tem ingredientes bons ali, eu acho que as falas de hoje, elas foram boas, assim, no sentido de ver como que isso não... A gente não esgota esses temas, a gente se debruça nisso, né? Eu estou... vocês aí, né, debruçando isso no cotidiano, há quanto tempo que a gente está envolvido com isso, e a gente ainda continua se deparando com problemas, com barreiras, né? Mas a questão é tentar pensar isso como possibilidades viáveis, quer dizer, esses problemas, né? Como é que eu transformo esses problemas em problemas de pesquisa, que, por exemplo, poderiam ser estudados num TCC de monografia, ou numa monografia, enfim, ou num artigo, enfim, que poderiam se colocar como um programa de estudos que comporiam o trabalho final da disciplina. Eu acho que aí nós chegamos vamos dizer assim, encaminhando aí para a parte final, né? Eu acho que uma das questões, a partir desses problemas que surgem, que foram colocados, e não só hoje, nas outras aulas também, como que a gente pode pensar programas de estudo
ou melhor, como que a gente pode pensar esses problemas que estão ali no mundo, dispersos na realidade, estruturas caóticas que nos incomodam, né? O Zeca falou antes, quase fácil perder o sono, tem dificuldades. Como é que eu construo esse problema? Até para entender se esse é mesmo o problema, que problema é esse? Né? Quando eu começo a construir o problema, eu começo a verificar de maneira mais elaborada se esse problema resiste a essa construção ou se ele não vai se transformar em outra coisa, né? Se ele não vai se configurar num outro elemento que eu vou construindo, vou inventando ali a partir do meu problema, dos meus problemas do cotidiano, né? Então, me parece que aí tem uma janela de oportunidades para pensar essas questões que foram abordadas ao longo da disciplina como problemas práticos que se tornariam problemas de pesquisa. E a partir daí que eu poderia propor, né, vocês poderiam propor programas de estudo para investigar determinados problemas da prática que poderiam fazer a composição, né, constituir o seu trabalho de conclusão de curso. Acho que aí tem janelas de oportunidade muito boas, tá? Nessas questões que vocês colocaram hoje e em várias outras, né, observações e considerações que fizeram enfim, ao longo das aulas, tá bom, gente? Me parece assim que a gente vai tendo que chegar ao final. Eu particularmente gostaria muito aqui de continuar, porque é um tema que me interessa, né? Me interessa muito sobre isso já há muito tempo, né? E eu continuo com vários problemas e várias dúvidas, né? Tanto quanto vocês, né? Porque a gente vai vendo que tem nós, né? Coisas que a gente não consegue desamarrar, né? E que elas perturbam, atrapalham a nossa prática, o nosso trabalho cotidiano, o aprendizado dos alunos, enfim. Por isso essa ideia, né? Vejo o TCC como uma janela de oportunidades fundamental para pensar ah, ah, esse encerramento aí, né? Eu estou vendo que tem uma manifestação do Zeca aqui, talvez. Agora eu deixaria livre aí para vocês, pessoal. Mais ou menos era um pouco isso, né? Que eu tentei trabalhar ao longo da disciplina, e eu acho que ficou bem claro, né? A partir dessas considerações aí, algumas das questões que eu acho que são decisivas para poder avançar, e a pesquisa é uma das possibilidades que a gente tem, tá? Zeca. Eu queria me manifestar porque eu que gerei a discussão aí, né? Então, agradecer até a manifestação do Celal aí. E, na verdade, eu gostaria que mais colegas também trouxessem a sua experiência, né? Eu acho que essa troca ela é muito rica quando nos aproxima vamos dizer, não do chão da fábrica, mas do chão da escola, né? No dia a dia. Então, tudo que os colegas falam aqui sempre é de muito proveito, né? Então, agradeço ao Celal aí que colaborou bastante. E a discussão sempre é válida no sentido de melhorar nossa prática, mas era só isso, eu queria manifestar, porque como tinha sido eu que puxei o fio ali da discussão, né? Então, isso aí, pena que, assim, eu tenho certeza que outros colegas que estão aí teriam mais coisas para acrescentar, sabe? E eu gostaria muito que acontecesse isso. Mas vamos embora, vamos tocar, acho que é válido, tudo é válido, tá bom, gente? É isso aí, obrigado. É isso aí mesmo, né? O Celal, né? Eu acho que o Celal já tinha participado outras vezes. Agora eu me lembrei, eu não via a fisionomia do Celal ali, mas agora eu me lembrei dele ali de outras aulas ali. Aqui José ali eu não estava linkando ali quem era, mas agora eu consegui linkar. Mas, gente, da minha parte, um pouco era isso, né? Eu tentei fazer esse arrazoado hoje aqui com relação ao desenvolvimento da disciplina e algumas questões que eu achei importantes de deixar marcadas, assim, porque, na verdade, né, o trabalho da gente é utópico. Veja, eu fico vendo as considerações de vocês hoje, as considerações que várias pessoas fizeram ao longo das aulas, né? Por que vocês fazem essas considerações? Por que vocês apresentam esses argumentos? Né? Porque vocês estão preocupados com o próprio trabalho, né? Vocês estão preocupados com a sua dinâmica de trabalho, vocês estão preocupados em ouvir colegas
né? E eu até diria mais, assim, né, que esse grupo, mesmo para além da especialização, que mantivesse esse grupo em atividade, né? Vocês devem ter grupo de WhatsApp, talvez, né? Manter esse grupo em atividade, porque as redes nos fortalecem, né? As redes nos fortalecem para pensar, para concordar, para divergir, né? Sempre respeitosamente, né? Afinal de contas, nem todos vocês concordam com tudo que eu falei ao longo das aulas, e isso é do jogo democrático, não há problema algum, né? A gente tem perspectivas que vão se afastando e vão se aproximando, e me parece que um espaço como esse é um espaço de convergência, inclusive da divergência, né? Mas, sem dúvida, né, o que fica muito claro é a necessidade da gente continuar estudando, continuar pensando, continuar produzindo sobre isso e continuar partilhando as nossas experiências, né? Eu acho que essas experiências que foram colocadas, elas são muito significativas, né, para ir compondo, né, essa rede, né, que esse grupo vai estruturando a partir desse curso de especialização, né? E, obviamente, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa que não avançou na disciplina, porque realmente é pouco tempo, né? 2 horas por semana, um tempo curto, mas me parece que a gente conseguiu construir algumas janelas de oportunidade aí para poder pensar sobre temas importantes para a educação física escolar, para o ensino do jogo, do esporte e tudo mais, né? Ficou aberto, pessoal, se alguém tiver alguma consideração sobre a disciplina, né? Por favor, dúvidas, questões, senão a gente vai encaminhando daí também o final, não há problema algum, né? E tá bom, gente? Então, muito obrigado pela participação, né? Acho que essas trocas aí, como o Zeca falou, as intervenções do Celal aí, do próprio Zeca e outros que foram fazendo, enriqueceram muito esses nossos encontros aí. Eu queria ficar à disposição, né? Acho que se eu puder ajudar vocês ainda ao longo da pós-graduação, né? Para a gente conversar em outro momento pelo Zoom ou pelo e-mail, né? Alguma dúvida que eu possa ajudar aí, fico à disposição, contem comigo aí e espero que tenha valido a pena a disciplina, né? Obrigado ali ao Márcio, né? Que vocês tenham conseguido refletir sobre coisas importantes do nosso trabalho, né? Enfim, na educação física escolar. Tá bom, gente? Valeu, Vitor, ali também. Um abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, pelas contribuições. Eu acho que isso foi extremamente rico ali, tá bom? Lídia, Fábio, Paloma, né? Isso, Vitor, Então, quero sem só dúvida. agradecer aí, Tá? professor. Obrigado, Queria Celal. agradecer ao Obrigado. senhor aí. Obrigado pelo espaço aí de fala. Queria agradecer o Zeca e a todos os colegas aí, e que a gente possa continuar trocando experiências e aprendizagem. E eu queria uma pergunta, se a gente vai ter outra disciplina, no caso, com o senhor, ou não é só os jogos? Não, Celal, é só essa disciplina que eu vou trabalhar com vocês. Aí, Tá. por os que não gostaram muito, estão livre agora, né? Mas eu gostei do grupo, assim, já, algumas caras, agora tu vê, né? Tu é o caso ali, né? Chamou o José ali, eu não sabia bem quem era, não abriu a câmera, mas daí falou no Celal ali, tô vendo a Carla também, tá sempre aí, vários aí, o Márcio, o Zeca, o Vitor e outros ali, olha só, várias pessoas colocando ali várias mensagens ali de agradecimento, e eu que agradeço vocês, para mim é um aprendizado, né? Eu sempre brinco assim, se hoje, né? A última vez que eu fui para a sala de aula foi em 1999, né? São 23 anos, né? Eu acho que se eu fosse para a sala de aula hoje, eu teria que fazer um curso com vocês aí. Eu acho que digo, sala de aula da escola, né? Porque o mundo mudou muito em 23 anos, né? A escola mudou muito em 23 anos, a vida mudou muito em 23 anos, né? Então, o meu desafio aqui muito mais é produzir reflexões e pensamentos que possam qualificar o trabalho de vocês, do que propriamente ensinar alguma coisa, né? Às vezes eu fico pensando se quem mais aprende nesses encontros assim sou eu ou se é vocês aí, porque
é um desafio trabalhar com esse grupo na ativa, né, produzindo situações de aula e interessado aí pelas questões Mas eu acho legais. que é aí que está o segredo, professor. É aí que está o segredo. Eu acho que é aí que está o liga e desliga, é aí onde que está o equilíbrio da parada. É quando a gente consegue parar e ter esse tempo para ouvir a experiência, a bagagem toda do pessoal da universidade, do senhor. Ah, mas eu estou há 23 anos fora. Mas essa experiência, essa sua aprendizagem, ninguém tira. Só acrescenta. E nós, como estamos começando agora, eu tenho 40 anos, mas eu trabalhava na área da enfermagem. Então, eu estou na escola há 8 anos. Então, eu procuro sempre ouvir os mais velhos, os meus colegas mais velhos, porque é muita experiência e a gente se enriquece muito. Então, na verdade, a gente tem que ser muito grato aos senhores, professores que têm essa experiência e estão conseguindo passar do seu jeito, do seu modo. Claro que se fosse uma aula presencial, eu sempre acho, talvez seja pela minha idade, mas presencialmente eu acho que seria bacana a gente estar, mas como a gente não pode, que a gente aproveite ao máximo possível no EAD, ouvindo vocês, escutando com carinho todos os conselhos, que eu acho que é aí que está o segredo, assim, da gente mudar nossas práticas e melhorar as práticas lá na frente, né? Bom, obrigado, Celal, pelas palavras. Aí o pessoal também do chat aí que está colocando várias palavras carinhosas aí, tá, gente? Professor, Oi. professor e colegas, eu tô na escola há 5 meses. Apesar da minha idade, eu não trabalhava na área escolar, eu estou na escola desde fevereiro desse ano, né? E quando pergunto a minha profissão, eu digo que eu sou professor quando eu estou trabalhando e aluno em todos os outros momentos, né? Porque o aprendizado é constante, assim, né? E não foi à toa que eu procurei especialização e, repito, foi muito, muito enriquecedor aqui. Só tenho a agradecer a condução aí do professor e também a todos os colegas que sempre colaboraram. Obrigado, Zeca. Obrigado. Mas eu acho que mesmo agora que tu falou, o Celal falou também aí que tá começando. Eu acho que todo mundo está começando aqui, né, tia? Eu sempre penso isso, viu? E eu acho que a gente está começando, e o bom é que a gente está começando junto de gente que está interessada em começar bem, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, né? Tem um ditado que diz assim, é junto dos bons que a gente fica melhor. Não tem esse ditado aí? Então, acho que foi um prazer aí estar junto com vocês aí nesse período, tá? Aprendi muito também com essa turma. Acho que dá um gás, assim, para mim, né? No sentido, assim, de... Estou chegando em Pelotas, né? Não estou há muito tempo, estou recém há 3 anos na ESEF, aqui na UFPEL, e me dá um gás, assim, de ver gente que está na escola e está engajada e está vendo os problemas, né? E está procurando produzir alternativas, soluções, e principalmente, né? Cultivando o estudo, pessoal. Acho que isso aí, para mim, parabéns para vocês aí por, num tempo em que diz que a gente não precisa estudar, que a gente só precisa de coisas mais úteis no sentido imediato do termo, né? Imediatistas, né? Utilitárias, né? E vocês estão aí cultivando um curso de especialização que ainda tem um bom chão pela frente, né? Hoje a gente vê cursos de especialização que tem aí 6 meses, né? E pronto, né? Aulões, cursões, né? E tudo mais, né? E vocês estão investindo aí na sua formação, o tempo de vocês, que também não é um tempo... a gente não esbanja tempo, né? E me parece aí que tem... Enfim, essa é uma forma de abraçá-los aí, a cada um de vocês, a cada uma de vocês, tá bom, gente? Parabéns aí, espero que continue com esforço, tá? E tomara que a gente se veja em outros momentos, espero que não na próxima terça, né? Mas mais à frente, em outras oportunidades, em outras disciplinas, em outros trabalhos, conjuntamente aí, tá bom, gente? Ó, um abração para vocês, tá? Fiquem bem, ó, um beijão. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aí e até uma próxima vez, tá bom, gente? Não esqueçam, trabalho até o dia 20, até amanhã, né? E todos têm que postar, tá? Isso é uma questão importante, assim, de vocês divulgar, para não ficar com o sistema lá, de vocês, né? O nome de vocês lá, com o trabalho vazio, no caso lá, né? Todos postem o mesmo trabalho, não tem problema algum. Eu vou corrigir apenas um deles, tá? Um abração, pessoal. Fiquem bem aí, felicidades e
Vamos lá, que a peleia é dura, não é fácil, tá? Tudo é bom para vocês. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Obrigada, tchau. professor, pelas experiências e pelas trocas. Muito obrigado também, viu?